Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que Deus continue abençoando vocês. Vocês viram quanto vocês são importantes, que sem vocês as nossas crianças não seriam alimentadas, né? Então vocês estão no caminho certo. Mas eu acho que é isso, né? É muito interessante, né, essa visão que as crianças têm de relacionar, né, a sua alimentação, a sua proteção com a mãe, né? E de extrema importância. Eu estava pensando um pouco sobre isso, que a maternidade ela é tão importante que a gente fala muito sobre perder a paternidade, mas dificilmente a gente ouve falar de perder a maternidade, né? Tanto é que o teste de DNA só faz em quem? No pai. Na mãe todo mundo tem certeza. Mas é muito importante. Parabéns a todas as mamães por gerarem a próxima geração, né? Que tem abençoado. Eu sei que tem pastores, tem profetas, tem apóstolos, tem evangelistas, tem mestre, tem todos os ministérios que estão sendo gerados, né? Que Deus possa abençoar ainda mais. Nossa igreja é uma igreja muito próspera, né? Tem 3, a que chegou agora, tem mais 2 no forno e tem mais 3 para chegar, né? Para Deus entregar, né? Então Deus tem falado muito sobre isso. Mas quem aqui acredita em coincidência? Ninguém, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Não existe coincidência no reino dos céus, né? Tudo que acontece porque nós tomamos um posicionamento. E hoje eu quero falar um pouco sobre confronto. O que vai mudar na nossa vida, para nós crescermos, é como nós reagimos diante do confronto. Gênesis capítulo 32, verso 24. Nós vamos ler uma luta que teve. Gênesis 32, 24. Então Jacó ficou sozinho, e o homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa e de forma que deslocou enquanto lutava. Somente até aí por enquanto. Feche seus olhos só por mais um momento. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, eu peço que o Senhor derrame um espírito de sabedoria, de conhecimento e de discernimento nesse lugar. Que a Tua boa palavra, assim como a boa semente, cai no bom solo e venha produzir frutos, que ela venha produzir no nosso coração frutos e frutos de arrependimento, Pai. Nós repreendemos todo espírito contrário que tem se levantado contra a Tua igreja, tentando roubar aquilo que sai do Teu altar, aquilo que sai do Teu trono. E o Teu Santo Espírito tem total liberdade no nosso meio. E eu te peço, faz mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Aqui nós estamos falando de Jacó. Até então, Jacó. Ele foi passar o val de Jabote e ele ficou sozinho. E quando eu pergunto de coincidência, por quê? Porque quando nós vamos para essa história, nós sabemos que as tribos de Israel são oriundas de Jacó. Quando Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Mas quando você vai ler o livro de Gênesis no capítulo 32, você vai entender que as coisas só começaram a acontecer de forma correta para Jacó quando ele tomou a iniciativa de consertar um princípio que estava errado. Eu não sei você, mas toda referência de mentiroso na Bíblia, tirando o diabo, nós relacionamos a Jacó. O pastor Douglas trouxe uma palavra que correlacionou com ele, e nós sabemos que Jacó significa suplantador, aquele que segura pelo calcanhar. Porque todos nós também sabemos que quando eles foram gerados, Esaú e Jacó no ventre, a própria palavra fala que haveria uma guerra entre as nações, né? E que o menor dominaria o maior. E Jacó também é conhecido pela compra, né, da primogenitura de Esaú. Esaú chega cansado em casa da caça e Jacó está fazendo uma sopa. Alguns dizem que é de lentilha. Eu já não venderia, porque se fosse um churrasco, até que eu pensaria em negociar com ele. Agora, sopa de lentilha já não era comigo, né? Porque primeiro, para mim, que sopa não é janta. Já começa por aí, fala, não, vou dormir com fome. Mas, de repente, Esaú chega cansado e fala, olha, eu te dou aqui a sopa, Esaú, mas primeiro você me passa a sua primogenitura. Está feito o negócio. E nós conhecemos essas histórias, né? E a história, a vida de Jacó, vamos dizer assim, só foi modificada quando ele foi confrontado por Deus. Quando ele consertou o princípio que estava quebrado, quando ele consertou as coisas que estavam erradas,
que ele lutou com Deus, aí as coisas mudaram. E é exatamente isso que eu quero falar. Como você reage quando você é confrontado? Como você se comporta quando você entra numa luta que pode transformar a sua vida? Às vezes as bênçãos que nós estamos pedindo para Deus, as promessas que foram derramadas sobre as nossas vidas, só não aconteceram porque quando nós somos confrontados, o nosso coração se fecha. Quando nós somos confrontados, o coração é revelado. O apóstolo Cristiano, ele sempre fala, aquele que embravece, perde. Aquele que emburrece não cresce. É isso? É, né? Quem embravece não cresce. Quem emburra, perde. Quem emburra, perde. E eu vejo que Deus, ele tem essa forma de trabalhar. Muitas vezes, quando ele quer nos corrigir, e ele vai nos corrigir para o nosso crescimento, ele vai nos confrontar. A palavra de Deus no livro de João, se não estiver enganado, capítulo 15, ele fala que nós somos enxertados na videira, e ele é o agricultor, e nós vamos ser podados. Aqueles que não derem frutos serão arrancados e jogados fora. É aqueles que estão frutificando, o fruto será melhorado. Então nós vamos passar pela poda. Ou nós vamos passar pela poda para melhorar o fruto, ou nós vamos passar pela poda para ser lançado no fogo. E quem vai determinar isso? Não é Jesus, somos nós. Como nós vamos nos comportar quando nós somos confrontados. Jacó carregava essa mentira, Jacó carregava essa luta, Jacó carregava essa batalha até Gênesis 32. De repente, no Gênesis 32, no capítulo 1, ele fala assim, eu vou acertar as coisas. Eu vou pedir perdão para o meu irmão Esaú, porque eu acho que está muito ruim essa coisa aqui. Ele é meu irmão e eu preciso ter um relacionamento com ele. E ele prepara tudo, ele prepara uma oferta, ele prepara as coisas para encontrar com Esaú, mesmo assim ele tendo medo. Ele fala, eu não sei como o meu irmão vai reagir. Eu não sei, porque o meu irmão é de caça, ele sabe lutar e eu não. Mas ele se prepara e ele vai. E eu todas as vezes vou falar isso. Deus, ele trabalha com o medroso, mas ele nunca trabalha com o covarde. Porque você vai ver que Jacó, ele teve medo de encontrar Esaú, mas ele foi. Ele falou, olha, eu não sei como que vai ser. Eu vou colocar minha mulher, vou colocar minha família em segurança, mas eu vou lá. E ele foi. Quando ele encontra Esaú, o que acontece? Esaú vai, pula no pescoço dele, eles se abraçam e está tudo lindo e maravilhoso. Só que de repente, Jacó está sozinho. Meu irmão, eu creio que Deus vai falar com você aqui na comunidade, vai falar com você aqui nos cultos, mas o tratamento de Deus é sozinho. O tratamento de Deus é no secreto. É quando é só você e Deus. Quando não tem aonde você se escorar, quando não tem aonde você recorrer, quando não tem como você tá de máscara, é só você e Deus. Aqui Deus permitiu que Jacó arrumasse a sua vida, consertasse o princípio, o fundamento que estava torto e pegou ele sozinho. Porque deixa eu te falar uma coisa, nós não teremos um encontro com Deus enquanto o nosso princípio não estiver correto. Não adianta a gente achar, eu estou com a minha vida tudo torta, eu vou lá orar, Deus, fala comigo, as promessas que o Senhor tem para mim, Deus fica olhando e fala assim, acerte sua casa, arruma sua casa. Eu estava com 2 palavras para ministrar hoje, que eu já tinha estudado bastante. E aí eu cheguei e falei assim, amor, vou falar sobre Naamã ou vou falar sobre Jacó? Ela virou e falou assim, Deus está me dando uma palavra de confronto. Eu falei, opa, é essa mesmo, já respondeu. Vou te falar uma coisa, meu irmão. Se você não quiser escutar o Espírito Santo, você escuta a sua esposa. Não é, pastor Glauber? O pastor Glauber foi comprar a embalagem ontem, do Dia das Mães, e aí ele comprou, a pastora Gabi falou assim, é pequena. Ele falou, não, vou levar essa. Chegou aqui, era pequena. Se tivesse escutado pelo menos a esposa. Mas Jacó estava sozinho. Arrumou a vida dele com Esaú, passou a família dele para o outro lado e ficou sozinho. Consertou a sua casa, consertou o fundamento que estava torto e Deus pegou ele sozinho. Às vezes a gente quer fugir de Deus. Às vezes a gente quer receber as promessas de Deus, mas a gente quer fugir de Deus. É aquela coisa assim, ó, o Senhor me abençoa daí e eu recebo daqui.
Eu quero te dizer que não. Que Deus vai entregar algumas promessas para mim e para a sua vida, mas antes nós vamos ser confrontados. Antes, Ele vai colocar o dedo na nossa cara e vai falar: você é assim, você é desse jeito, você precisa mudar nisso, o seu princípio está errado, o seu princípio está torto, aquilo que você está fazendo é errado. Estou quebrando o seu orgulho, porque para pedir perdão, tem que quebrar o orgulho, né? Quem aqui já pediu perdão? Você tem que quebrar o orgulho, né? Você fala: eu vou ter que ir lá pedir perdão. Vou ter que ir lá pedir perdão para a Bárbara, mesmo eu estando certo, vou ter que ir lá. Olha, me perdoa, estou errado. Me perdoa, não deveria ter agido desse jeito, me perdoa. E Deus, primeiro Ele quebra o nosso ego antes de nos abençoar. Deus quebra o nosso orgulho antes de nos abençoar. Ele quer que tudo esteja alinhado, porque se o fundamento estiver correto, tudo aquilo que for construído em cima dele vai estar correto. É como uma construção de uma casa. Você pode ter a parede mais linda do mundo, mais enfeitada do mundo. Se o fundamento estiver errado, se o fundamento estiver torto, o que vai acontecer? Vai dar problema. Você pode pendurar o quadro mais caro, você pode pintar da melhor forma do mundo. Se o fundamento estiver errado, vai dar problema. E Deus gosta de trabalhar fundamento com confronto. Com confronto, não afronta. É diferente você ser confrontado do que você vai ser afrontado. O confronto é quando Deus coloca um espelho na nossa frente. Jesus, Ele confrontou todos os religiosos que passaram diante dele. Todos os religiosos que passaram diante dele. Mas Ele nunca afrontou ninguém. Ele falava assim: mas você é desse jeito. Eu estava pensando sobre isso, né? Jesus era um homem religioso, mas também era um homem extremamente humano. Pastor, como assim era religioso? Ele sempre estava na sinagoga. Ele sempre estava lendo o rolo das Escrituras. Isso é ser religioso. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus, mas ele cumpria os princípios do religioso. Vinha para a igreja bater ponto. Só que aí quando alguém falava para ele assim: mas o senhor está curando no sábado, ele fala assim: por um acaso, se a sua ovelha ou o seu boi tiver com sede, você não vai soltar ele no sábado? Jesus não estava confrontando ele, falava: quer dizer que eu não posso curar no sábado, mas você pode soltar o seu boi e sua ovelha para tomar água no sábado? Ou eu estou errado, ou você está certo, ou nós dois estamos certos, ou nós dois estamos errados. A mulher pega em adultério. Ele fala assim: aquele que não tem a primeira pedra, ou que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele confrontou os homens, falou assim: e vocês? Vocês querem condenar ela, mas e vocês, não têm pecado? Isso é confrontar. Isso é confrontar, isso é colocar um espelho diante de nós. E quando Deus coloca um espelho diante de nós, fala: você é isso aqui. Você é grosso, você é ignorante, você é mal pagador, você é mentiroso, você... E aí? Aí a gente vem: ai, Deus me abençoa. Deus fala assim: eu vou te abençoar, mas primeiro conserta essa vida torta que você tem aí. Porque é gostoso quando a gente vem para a igreja e Deus fala assim: olha, estou abrindo uma porta, olha, eu vejo o pó de ouro na sua mão, olha, Deus está falando que vai te prosperar, vai te entregar o carro, vai te entregar, glória a Deus e aleluia. E quando Deus fala assim: você está errado, arruma a sua casa, manda aquela pessoa que você tem que mandar embora, as coisas que você está fazendo estão errado, está com o princípio torto. E aí? Aí você fala: ai, a pastora estava na carne hoje. Estava não, estava te confrontando. Quebrando o nosso ego, quebrando o nosso orgulho. Conjecturando com Naamã. Quem aqui sabe das qualidades de Naamã? Vamos lá, escola bíblica dominical. Naamã era... Qual a função de Naamã? General de guerra. Várias batalhas ele tinha ganho. Provavelmente era um cara bonito. Não sei se era tão bonito quanto eu, mas era um cara bonito. Deveria ter uma das melhores armaduras das guerras. Só que o verso termina dizendo assim: porém leproso. Porém leproso. Deus estava quebrando o ego de Naamã naquele momento. Falou: você tem um cargo, você tem postura, você tem habilidade, você tem patente, mas nada disso serve porque você tem lepra. E aí ele vai para o profeta. O profeta fala: vai se lavar no Jordão.
Fala, porventura lá na Síria não tem águas melhores, rios melhores que o Jordão? Deus estava quebrando o ego de Naamã naquele momento. E aí ele escuta uma menina. A palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E a palavra também diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Está falando de companhia, está falando de conselho, está falando de pessoas próximas. Quem você tem emprestado seus ouvidos? Porque às vezes você não quer escutar conselho. Às vezes você não quer escutar palpite. Às vezes você não quer escutar correção. E aí a gente não cresce. O nosso crescimento vai ser de acordo com aquilo que Deus vai podando das nossas vidas. Aquilo que nós vamos tirando das nossas vidas. Às vezes nós precisamos trocar alguns comportamentos. Às vezes a gente tem que trocar até algumas vestes, né? Eu sempre falo isso. Você imagina, pastora Day, usando as roupas que quando eu tinha 18 anos? Não dava. Quando eu casei, eu tinha umas 10 camisetas rosa. Rosa. Tinha uns 5, 6 tons de rosa. Aí eu casei. Sumiu minhas camisetas rosa. Eu não sei para onde foi parar. E aí eu entendi que eu não poderia mais usar aquele tipo de roupa. Porque a minha esposa não gostava. Aí assumimos, né, o posto de pastor. Você imagina se eu venho aqui de qualquer jeito, com qualquer roupa. Quero te dizer, meu irmão, a sua roupa fala. A sua roupa fala. Ou não? Você não vê ninguém passando, ih, aquele ali é maloqueiro. Só pela roupa. Tá com a camiseta do Corinthians, você vai pensar o quê? Quem concordou está de banco. 60 dias de banco. Aí, ó. Mas a nossa roupa fala. E às vezes a gente vai ser confrontado na roupa que a gente está usando. Às vezes eu coloco umas roupas, a Bárbara vira para mim e fala assim, tá feio. Tá justo. Eu falo, meu Deus, engordei. E aí ela fala, tá muito justo. Como que você vai trabalhar com essa roupa? Qual a imagem que você vai passar quando você está trabalhando com essa roupa? E aí a gente é confrontado o tempo todo. Sabe por que Deus criou o casamento? Porque a palavra fala que o ferro afia o ferro. Não existe uma pessoa melhor na sua vida para te confrontar do que o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, os filhos. Os pais estão aqui para te corrigir, para te confrontar. Quando a gente é criança, aborrecente e jovem, né? Quando a gente acha que a gente sabe tudo, né, Lucas? Que aí o pai não sabe nada, a mãe não sabe nada, você sabe tudo, tudo é cafona, tudo é chato. A gente acha que não sabe de nada, que está fazendo para me prejudicar. Só que os pais estão fazendo por amor, para te evitar que você passe vergonha, que você quebre a cara ali na frente. Quantos conselhos preciosos nós perdemos porque nós não gostamos de ser confrontados. Os nossos pais falavam, não faça isso, sabe? Eu sei o que eu estou fazendo. O nosso cônjuge fala, não faz isso ou faz isso. Você fala, não quero não, vou fazer não. Porque vai nos confrontar. E Deus trabalha com confronto. Deus trabalha com luta. Tem promessas que nós não recebemos porque a gente não está disposto a lutar. Fala, não vou mais insistir pelo meu casamento não. Deixa pra lá. Deu ruim. Deixa do jeito que está. O pastor Douglas falou hoje sobre a mulher que perde a dracma dentro de casa. Quantas dracmas aquela mulher tinha? Quantas ela perdeu? Às vezes a gente tem essa síndrome, pastor Clóvis. Fala assim, eu perdi uma. Eu tenho 9. Deixa sair para lá. E a gente deixa de batalhar por aquilo que Deus deu na nossa mão. Porque a gente tem que lutar, porque a gente tem que se dedicar, porque a gente tem que gastar tempo, tem que gastar recurso. A gente fala, não quero. Não, deixa do jeito que está. Porque eu vou me desgastar à toa. Às vezes Deus quer te desgastar para te abençoar. Porque você vai ser mudado no confronto com Deus. A história que Deus tem para você, muitas vezes vai passar pelo confronto que Ele vai lutar contra você. Mas Ele não quer lutar para te matar, Ele quer lutar para te mudar.
Ele quer lutar com você para tocar em você, para falar assim, para de ser cabeçudo. E começa a me escutar. E quando a palavra fala que Deus pegou Jacó, ele estava sozinho, é exatamente isso. Eu não sei se você já fez alguma cirurgia, mas é interessante que você vê, na cirurgia, tudo vai ficando estreito, vai ficando afunilado. Você entra no hospital, tem 100 pessoas. Aí você vai para a triagem, já tem 50. Aí você vai para o lugar, já tem 10. Aí de repente, quando você vê, está só você e o médico numa sala. É o que Deus faz, Ele te toca, Ele te fere, mas Ele te cura. Ele transforma a sua vida. Ele aperta, Ele corta onde tem que cortar, mas Ele costura onde tem que cortar. A palavra fala que Ele faz a quebradura e Ele mesmo cura, Ele mesmo cola. E a gente está querendo evitar. Quando eu quebrei o tornozelo, eu fiquei 27 dias no corredor de um hospital público. Está gravando, mas não está ao vivo. Sabe como é que eu fazia xixi, Cleiton? Hospital público. Eles me deram uma garrafa PET, com um buraco cortado do lado, com um esparadrapo cortado do lado. Falou, faz xixi aí. Eu olhei e falei, se eu tiver que fazer xixi aqui, imagina a hora que eu tiver que fazer o cocô. Fiquei 27 dias, fiquei uma semana no corredor do HU, num frio desse. E gente pra lá, gente pra cá. Falei, e aí, Deus? Quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Aí fui pro quarto. Fiquei mais 20 dias no quarto, até que um dia alguém entrou e falou assim, Hudson, hoje é sua cirurgia. Falei, glória a Deus, vou sair daqui. A hora que eu estava no corredor indo para cirurgia, eu falava assim, meu Deus, será que tem como adiar mais um pouco? E agora, e se der errado? E se eu não voltar? E agora? Entrei na sala de cirurgia, o médico aplicou um negócio lá na veia, falou, conta até 10. Eu, 1, 2, só. Acordei no outro dia, olhei para o meu pé, ponto, costurado, parafuso, pino, tá tudo lá. Resolveu o meu problema. Mas era só eu e o médico. Só eu e o médico. E às vezes a gente está correndo desse confronto com Deus. Sabe por que às vezes a gente não vai para o secreto? Porque a gente sabe que a hora que a gente entrar no secreto, Deus vai pegar a gente. Sabe por que às vezes a gente não ora? Porque a gente sabe que se a gente dobrar o joelho, Deus vai falar assim, você sabe onde está errado, você tem que consertar. É igual a igreja quando tem profeta. Não vem? Eu não vou lá não. Tem medo. Por quê? Porque sabe que Deus vai falar. Deus não deixa nada escondido. E Deus, Ele quer te confrontar. Deus, Ele quer colocar um espelho diante de você e falar assim, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida, mas para isso você vai ter que lutar comigo. Para ver se você realmente quer ser abençoado. Quantos aqui querem ser abençoados? E se você tiver que lutar uma noite inteira com Deus? E se você tiver que se desgastar, se você tiver que batalhar, se você tiver que lutar com Ele uma noite inteira? Pastor Douglas também trouxe uma palavra, bate e a porta vai se abrir, pede e você vai receber. Mas hoje em dia a gente não sabe o que a gente quer mais. Hoje eu quero um carro, amanhã eu quero uma casa, aí daqui a pouco eu já quero mudar da cidade, aí daqui a pouco eu já quero isso, daqui a pouco eu quero... Se perde. E nós estamos vendo uma geração sem identidade. Eu estava lendo um estudo essa semana, nada contra, tá, gente? Mas esses adolescentes que pintam o cabelo é falta de identidade. Que hoje está azul, amanhã está verde, daqui a pouco está rosa, daqui a pouco está... É falta de identidade, falta de saber o que eles realmente querem. Ah, pastor, não tem nada a ver, eu também achava que não tem nada a ver, mas os estudos mostram isso. O pastor Douglas queria pintar o cabelo de verde, eu falei, vai ficar feio. Já estava feio esse cabelo dele. Falar nisso, depois, meus irmãos, nós vamos levantar uma oferta, porque faltou R$10 para ele terminar de cortar esse cabelo feio dele. Mas às vezes a gente não quer lutar. Porque se a gente quiser receber algumas bênçãos da parte do Senhor, nós vamos ter que orar, nós vamos ter que jejuar, nós vamos ter que mudar o nosso comportamento, nós vamos ter que deixar a velha criatura para trás, nós vamos ter que ser mudados, nós vamos ter que ser confrontados. Ah, mas agora vamos falar que eu sou crente? É, você vai ter que falar que você é crente. Ah, eu vou ter que colocar vídeo na internet falando que eu sou crente? Vai. Se tiver que te expor, vai. Para mostrar que você é crente, se Deus pedir, vai lá e faz. Mas às vezes a gente não quer
Nós temos a síndrome do carteiro Jaiminho. É para evitar a fadiga. Eu não quero. Eu não vou. Eu não faço. Não precisa disso. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: pastora, tem que colocar vídeo? Ela fala: tem. Por quê? Porque Deus mandou. Pergunta se ela concorda. Às vezes fala: não queria. Mas Deus está mandando, então vamos fazer. A luta que Deus quer, o confronto que Deus quer comigo e com você é exatamente para isso. Para que nós sejamos mudados, para que nós sejamos transformados, para que aquilo que Ele tem para nós seja entregue nesse dia de luta. A palavra fala que Jacó lutou com esse homem de Deus, né? A palavra fala que a pré-encarnação, os teólogos falam isso, que era Cristo nesse momento. Eu não vou entrar nesse debate, né? Tem coisas que eu acho que não agrega, não soma com nada, só o que está na Bíblia. E a palavra fala que ele lutou a noite inteira, e aí o homem pergunta para ele: qual o seu nome? Qual o seu nome? Jacó tinha quantos nomes? Quantos nomes? 3. Porque quando o pai dele perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú. Aí agora Deus pergunta para ele: quem você é? Fala: eu sou Jacó. Porque tem o Hudson que eu digo que eu sou. Tem o Hudson que vocês dizem que sou eu. E tem o Hudson que Deus fala quem ele é. Porque as pessoas falavam que ele era Esaú pela primogenitura. Ele falava que ele era Jacó. E Deus fala: não, você é Israel. Mas para transformar Esaú, Jacó em Israel, precisou de um confronto. Para Deus entregar a identidade que Ele tem de você, Ele vai te confrontar. Ou você acha que Ele não entregou promessa para você porque Ele fala: não, eu vou deixar sem um pouco. É porque você está fugindo do confronto, você está fugindo da luta, você está fugindo da insistência. Você fala: não, eu não quero, eu não vou, eu não preciso disso. E Deus está falando: precisa. Precisa. E sozinho, quando Deus pegou ele sozinho, Deus já pegou você no secreto. Não tem para onde você correr. Deus faz uma pergunta para você, o que você vai responder diante dele? Você fala: não tem como eu mentir, não tem como eu falar de qualquer jeito, eu preciso falar a verdade. E ele fala assim: quem é você? Ele fala assim: eu sou Jacó. Eu sou aquele que mente, eu sou aquele que suplanta, eu sou aquele excluído da minha família, que estava em guerra. Eu sou esse. Diante do Senhor precisa ter verdade. É isso. Falei aqui que o dia que eu preguei sobre o secreto, às vezes a gente entra na igreja, entra no secreto, vai orar para Deus: Senhor Deus beneplácito, és bem-vindo nesse lugar, ou é grandioso, exaltado. Deus fica falando: tá, e aí? E você? Você não vai se reconhecer quem você é? Porque nesse momento Jacó teve que reconhecer quem ele era. Ele falava para todo mundo que ele era Esaú, que ele era o primogênito. Mas e agora, com Deus? Porque você pode falar para mim quem você é. Isso é reputação. A visão que as pessoas têm de você, o que você fala de você é reputação. Mas agora com Deus é caráter. É caráter, não é reputação. E aí? Agora você e Deus. E ele fala: eu sou Jacó. Aí ele fala assim: porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu, você será Israel. E ele fala: e esse lugar vai ser chamado Peniel, porque eu vi o Senhor face a face. A nossa vida só é mudada, só é transformada quando nós temos um encontro face a face com o Senhor. Às vezes a gente cumpre ritos religiosos, a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente prega, mas a gente nunca teve um encontro face a face com o Senhor. A gente nunca teve um encontro em que Deus colocasse um espelho, que Deus falasse ao nosso coração, que Deus olhasse para você e falasse assim: quem é você? Às vezes a gente até vem, canta, chora, aí o coração se enche de alegria, e aí aquela música que toca no seu coração, mas você nunca teve um encontro com Deus. Porque às vezes a gente só tem encontro com Deus, nem isso, a gente só fala com Deus em Peniel.
E Peniel em Betel. Betel não muda a vida de ninguém. Todos aqui sabem de Betel? Jacó chega em Betel. Ele fala assim: se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, eu te darei dízimo de tudo aquilo que eu produzi. Mas em Betel não mudou a vida de ninguém. Não mudou a vida de Jacó. Agora ele vai para Peniel. Aí ele teve um encontro face a face com Deus. Aí a sua vida foi transformada. Você pode vir para a igreja fazer todos os votos, todos os propósitos que você quiser. O que vai transformar a sua vida é o dia que você tiver um encontro face a face com o Senhor. E pasme, meu irmão, Ele vai te pegar sozinho. Eu e a Bárbara somos casados. Há quanto tempo, amor? Hã? Vai fazer 12 mais 1. 13. Justo da eleição não dá, né? O encontro que a Bárbara tem com Deus é diferente do encontro que eu tenho com Deus. E o encontro que nós temos com Deus como casal é diferente do que cada um diferente, separado. Deus quer ter um encontro com você, Deus quer ter um confronto com você, onde Ele vai tocar em você. Ele vai tirar uma coisa sua e colocar uma coisa dele. Onde Ele vai tirar um comportamento, Ele vai tirar uma roupa, Ele vai tirar uma fala, Ele vai tirar um princípio, Ele vai tirar um fundamento que está errado para colocar o dele. É isso que Ele faz no encontro com Ele. É isso que Deus faz quando a gente tem um encontro com Ele. Porque a palavra fala assim: aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que adultera, não adultere mais. Isso é ter um encontro com Deus. Isso é ter face a face com Deus. Isso é ter o nome mudado com Deus. E de repente Jacó luta com o anjo e tudo mais, e ele fala assim: porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, o seu nome será Israel. Sabe essas viagens maravilhosas que a gente vê de Israel? Nasceu numa noite de luta. Sabe o shofar, o menorá? Nasceu numa noite de luta. Sabe as 12 tribos? Não são 12 tribos de Jacó, são 12 tribos de... Nasceu nessa noite. Não era numa noite de festa, não era numa noite de alegria, era numa noite de luta, numa noite de confronto, numa noite de batalha. E às vezes a gente fala assim: Deus me abençoa. Deus fala assim: eu vou te abençoar, mas você vai ter que lutar, você vai ter que se dedicar. Porque a gente pode olhar, Jacó estava sozinho, ele poderia muito bem falar assim: Deus, coitadinho de mim, fui lá pedir perdão para o meu irmão, eu estou tentando acertar as coisas. O Senhor não tinha que vir com uma palavra profética para a minha vida, o Senhor não tinha que vir me abraçando e falar: nossa, meu filho, que lindo. Deus pegou ele sozinho e falou: agora nós vamos lutar. E às vezes a gente acha: não, eu estou fazendo tudo certo e agora Deus vai abrir a porta. Ele vai abrir a porta, mas ele vai ter que ter luta. Vai ter que ter luta, porque a palavra fala que Jacó lutou a noite inteira com aquele homem. O quanto você está disposto a viver a promessa que Deus tem para a sua vida. Às vezes você começa a viver a promessa e fala assim: não, para mim não dá mais, eu não quero mais. Porque está cansado, porque eu estou atarefado. Porque hoje eu estou com dor de cabeça. Porque hoje eu briguei com a Bárbara. Porque hoje o meu filho deu problema. Porque hoje o Bastião mexeu na grama. Porque hoje acabou a luz. Porque isso, porque aquilo. A gente começa a não querer mais as coisas de Deus. A gente começa a trocar todas as coisas de Deus. O problema é que a gente não gosta de ser confrontado. O problema é que a gente não gosta de ser confrontado. O problema é que a gente quer que as pessoas passem a mão na nossa cabeça. Esses dias a pastora colocou um negócio no Instagram: nomes bonitos para o pecado. E eu achei aquilo fantástico. Falou assim: eu não tenho preguiça. Eu estou procrastinando. Olha que nome bonito, não é preguiça. Estou procrastinando. A gente começa a dar nome bonito para o pecado. E a gente não quer lutar contra a preguiça, contra o espírito da preguiça. Você imagina, está friozinho, todos nós aqui temos motivo para estar em casa. Por mais que sopa na janta, hoje cairia bem uma sopinha, né? Ontem a pastora fez uma quirela lá, nem sabia que eu era frango para... É isso que eu falo, nem sabia que era frango, estava comendo quirela ontem à noite. Como que chama aquilo lá? Então, não fala que é quirela, é o que? Quirela. Eu estava comendo flocos de milho processado. Flocos de milho processado com carne suína.
É isso? Que é muito bom. Eu não sou muito de sopa, mas ela falou, vou fazer a quirelinha. Eu falei, bora. Ela faz uma pergunta, você quer aquela quirela com porco ou lanche? Eu falei, sushi. Eu falei, não, eu quero quirela. Mas tava bom, né? Até perdi o que eu tava falando. Já pensei na janta hoje em dia. Mas às vezes a gente não quer lutar. A gente não quer se dedicar para receber aquilo. A gente quer que as pessoas estavam falando, lembrei, passa a mão na nossa cabeça. Ai, pastor, tá difícil para mim, tá difícil meu casamento. Aí sabe o que você quer escutar? Separa. A maioria das pessoas que saíram da igreja foi porque elas vieram pedir conselho. E quem já pediu conselho para a pastora já sabe, né? Eu ainda sou de boa. Eu ainda sou pastorzão, né? Não, vamos orar, meu irmão. Calma, vamos ver. A pastora já vai com os dois pés. Você está errado, o que você está reclamando? Falei, caramba. E é bom que aí as pessoas saem e ficam bravas com ela, e eu sou de boa, né? Mas às vezes a gente não quer lutar, a gente quer escutar aquilo que a gente quer escutar. Não quer falar assim, olha, seu casamento está ruim porque você é chato. Porque você é implicante. O seu filho está dando trabalho porque você não corrige. O seu marido está te dando dor de cabeça porque você não coloca limite. A sua esposa está gastando demais porque você não colocou limite. E aí a gente fica bravo. Um dia um casal chegou e falou assim, a gente queria saber o que a gente está fazendo de errado. A pastora só respirou e falou assim, vocês querem saber mesmo? Queremos. A pastora abriu a caixa de ferramentas. Está errado nisso, 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 nisso. Você está errado nisso, 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 nisso. Resumo da história? Saiu da igreja. Porque a gente não quer ser confrontado. A gente acha que a gente é o alecrim dourado. Que nós somos os querubins do Senhor nessa terra. Não! A gente precisa ser confrontado todos os dias. A gente precisa ser afrontado não, a gente precisa ser corrigido, confrontado, colocado um espelho na nossa frente todos os dias. Porque o ego e o orgulho é igual ao mau hálito. Só tem quem não tem amigo. Quando a gente vai viajar, a viagem é meio longa. Quando eu vejo que a Bárbara vai lá nos cafés e vem com um chiclete, vem com uma bala, eu sei que eu já estou com mau hálito. Porque se eu fico muito tempo de jejum, realmente me dá mau hálito. Aí ela fala, amor, você quer um chiclete? Eu já entendi. Ela não precisa falar, eu já entendi. E o amigo vai falar, mano, toma um café aqui. Isso não vai fazer bem só para você, vai fazer bem para mim também. Mas a gente tem essa mania de achar que Deus é amor. Ai, Deus é... Não, Ele vai falar para você. Ele vai colocar o dedo na sua cara e falar, você está errado, filhinho. Você tem que lutar por isso. Ou você acha que quando Deus te confrontar vai ser lindo e maravilhoso, um mar de rosa para você viver? Deus fala, olha, não quero mais que você faz isso. Ai, glória a Deus, beleza. Não, você vai ter que lutar todo dia. Todo dia. Muitas pessoas morreram espiritualmente, porque quando elas precisavam ser confrontadas, elas foram consoladas. O dia que alguém tinha que falar, você está errado. Você não poderia ter feito isso. Não, meu irmão, vem aqui, vamos orar pela sua vida. É o inimigo que se levantou contra você? Não. Tinha que ter falado, você está errado mesmo. Pecado é pecado. Você desviou o dinheiro, você adulterou, você traiu, você mentiu. Aí fala, não, está tudo lindo e maravilhoso. A pastora pregou sobre isso. Quando o filho de Davi chega, que ele estuprou a sua irmã, ele chega chorando, Davi vai, abraça e dá um beijo no rosto dele. Esse menino sai revoltado, ele queria ser corrigido, ele precisava ser confrontado. Nesse momento ele não precisava ser consolado, ele precisava ser confrontado. E às vezes a gente fica com dó de confrontar os nossos filhos, de corrigir os nossos filhos. Já falei aqui, eu apanhei muito, e hoje analisando minha vida eu acho que eu apanhei pouco. E eu nunca deixei de amar minha mãe, nunca deixei de amar meu pai. Pode corrigir os seus filhos. Pode falar duro com seu marido, pode falar duro com a sua esposa. Corrigindo, né? Vai continuar do seu lado. Vai continuar do seu lado. Deus vai usar você para corrigir o seu filho.
Ou você acha que Deus vai descer na terra para pegar na orelha da Duda, pastora Elisângela? Vem aqui, Duda, você está errado aqui, vai usar você, vai usar o Clóvis. Da mesma forma que a Bela vai usar a Duda, vai usar o Wesley. Ou você acha que Deus desce na terra para falar comigo? Tem dia que a pastora só chega, senta aí, vamos conversar. Fala, vai manifestar o Espírito Santo. Já. Eu já sei que a conversa é difícil. Ou às vezes ela fala, amor, a gente precisa conversar, tem um assunto muito sério. A gente senta e a gente conversa. Você está errando nisso, está errado nisso aqui, isso aqui que você fez é errado, isso aqui dessa forma tá difícil. Eu falo para ela, amor, eu acho que você não deveria fazer isso. Amor, eu acho que isso aqui está errado. Isso aqui que você está fazendo, ao meu ver, não vai dar certo. Isso não é brigar, isso é ser confrontado. Isso é para amadurecimento, isso é para crescimento. Quando você for cortado, meu irmão, não leve por coração. Ninguém está fazendo isso por particular. Quer que você cresça junto. Vou dar o exemplo dos ministérios que nós temos na igreja. O ministério de louvor. Se a gente não parar de vez em quando, sentar todo mundo e falar, senta aqui, está errado nisso, isso aqui não está funcionando, isso aqui. É por quê? Porque a gente quer brigar? Não, é porque a gente quer que vocês cheguem aqui, o ministério de louvor esteja afinado, como aconteceu hoje, tanto de manhã quanto à noite. O ministério da palavra, Douglas, isso aqui, desse jeito aqui não. Glauber, isso aqui, não ficou bem. A Bárbara chega e fala, amor, isso aqui eu acho que você falou errado. Eu falo para ela, amor, isso aqui não estava certo. Não está falando isso por particular, está falando para que todo mundo cresça. Está falando assim, você está frutificando, mas eu quero que o seu fruto seja melhor. É isso que o marido e a mulher têm que entender no casamento. Eu estou falando com você, eu não estou falando para brigar com você. Você é um excelente marido, mas eu sei que você pode melhorar. Você é uma excelente esposa, mas eu sei que você pode melhorar. E aonde que a gente vai crescer? No confronto. No confronto. No confronto. Deus quer te levar para um novo nível. Assim como Ele levou Jacó. Mas para isso Ele vai te confrontar. Para isso Ele vai colocar o dedo na sua cara, vai colocar o dedo na sua ferida e vai falar assim, ei, agora sou eu e você. É nós dois. E já fala remangando assim com você, tá? Fala, vem aqui, Cadu, vamos conversar, que é nós dois. E aí? Quando você quer ser abençoado? Aí a gente gosta de vir da igreja, né? E Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. E aí? Aí você não quer. Uma música de criança. Não, é uma música profética. Que é aquilo que vai acontecer na nossa vida. O Espírito do Senhor está nesse lugar. E aí, quando você quer ser abençoado? Mas para isso você vai ser confrontado. E a palavra continua dizendo que o homem brigou e de repente ele tocou na coxa. E ele saiu mancando. Deus prefere te ferir do que te perder. Tem muitas coisas que Deus tirou da minha vida que doeu muito. Mas eu tenho certeza que Ele tirou para não me perder. Deus prefere te ferir do que te perder. E Ele vai te tocar para saber que foi Ele que fez na sua vida. E às vezes a gente não quer perder. Às vezes a gente está segurando alguma coisa e Deus está falando assim, deixa eu tocar aí, eu vou tirar, vai doer, mas você vai receber algo maior, algo melhor. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Jacó era simplesmente um mentiroso, até ele ter um encontro face a face com o Senhor. Até ele ser confrontado pelo Senhor. Você está disposto a crescer? Mas você vai ser podado. Eu queria falar, você vai crescer, você vai ser abençoado, Deus vai derramar, e glória a Deus, e vive a sua vida do jeito que você está. Não. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai viver todos os sonhos, todos os planos, todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Mas para isso Deus vai te podar. Deus vai te cortar. Deus vai aparar muita coisa na minha e na sua vida. Tem muita coisa na minha e na sua vida que precisa ser cortada. E não é para matar a árvore, é para melhorar o fruto. É para falar assim, você já está frutificando, mas eu sei que você pode mais. O fruto seu já é bom, mas eu quero que melhora. Só que o dia que você quiser deixar de ser confrontado, o dia que você quiser deixar de ser corrigido, ele fala, eu vou continuar cortando, só que agora é para a morte. Enquanto você estiver disposto a ser confrontado e lutar com o Senhor para viver aquilo que Ele tem para você, o seu fruto vai ser melhorado. Agora, o dia que você azedar o coração, você achar que Deus está sendo injusto com você, você vai ser cortado para ser lançado no fogo. A palavra que está dizendo.
Se nós somos enxertados na videira, o nosso fruto precisa ser bom. E Ele vai podar, Ele vai tirar. Tira pessoas. Tira pessoas, já falei isso. Os meus 2 melhores amigos, eu não tenho mais proximidade com eles hoje. Eu tenho um amigo que a gente cresceu junto, a gente viveu junto, só que a gente não comungava da mesma fé. Um dia Deus falou, vocês vão continuar sendo amigos, o amor vai continuar, mas você não vai mais andar com eles. Tá lá, eu amo eles, como se fosse da minha família, mas vou lá, cumprimento e venho embora. O meu melhor amigo de adolescência, que a gente cresceu junto, jogando bola, fazendo arte, brigando não, né? Porque eu era o primeiro a correr. A pastora fala, o pastor é muito medroso. Eu falo, corajoso, tem um monte ali no São Sebastião. Eu tô aqui. Deus teve que tirar ele da cidade. E um dia eu entendi isso. Se Deus não tirasse ele daqui, os 2 iam se perder. Cortou. Ele está lá hoje, trabalha na Embraer, é mecânico de avião, constrói avião lá. Falei para ele, não sei se eu tenho coragem. Tem como você assinar os aviões que você está construindo? Mas continua sendo meu amigo, continua sendo meu melhor amigo. Mas se Deus não tirasse de perto, se Deus não cortasse a proximidade, os 2 iam se perder. Às vezes a gente fica chorando por pessoas que Deus tira de perto da gente. Você vai continuar amando, só que você não vai estar na mesma mesa. Você não vai estar junto com eles. Você vai continuar amando, você vai continuar respeitando. O dia que você encontrar, você vai abraçar. Cara, que saudade de você, mas é outro caminho. É outra vida. E Deus vai continuar cortando. Deus vai continuar podando. Deus vai continuar, toda hora que uma folhinha sair fora do jeito dele, ele vai cortar. Não deixa ir para o seu coração. Não acha que Deus está te punindo. Deus ele vai te punir pelo pecado, pela correção não. Você errou, Deus te corrigiu, vamos embora. Estou melhorando. E eu vou te falar, a vida de pastor me ensinou muito isso. A vida pastoreando a igreja me ensina muito disso. Porque eu tenho que abrir mão de muita coisa para continuar servindo ao Senhor. Tem que abrir mão de muita vontade, de muito desejo, muitos sonhos. Deus falou assim, não é mais para você. Tem dia que eu fico bravo, eu falo assim, Deus, por quê? Fala, porque você é pastor. O fruto que você tem que dar é diferente daquilo que você estava querendo produzir. E tem que cortar. Para encerrar, um dos maiores confrontos que eu tive por agora foi o dia que Deus mandou entregar todo o meu material da arbitragem. Eu sempre gostei de apitar, era o meu hobby. Por eu não jogar bola, eu gostava de apitar, de estar lá no meio, de estar envolvido. E sempre sabia que Deus um dia ia pedir, tinha certeza. Deus não te dá nada hoje do que Ele não vai te pedir amanhã, tá? Tudo aquilo que Deus confiou na sua mão hoje, Ele vai pedir amanhã. Escreve o que eu estou te dizendo. Inclusive os filhos, tá? Um dia Ele vai falar assim, entrega no meu altar, deixa que eu cuido. E aí nós estávamos na oração aqui, e Deus usou a pastora, fala assim, pega todo o seu material e faz doação. Você só vai ficar com um de lembrança, o resto eu quero que você doa tudo. Relutei uns 4 dias, 5 dias. Um dia eu estava sentado lá no meu canto de oração, peguei uma mochila, peguei todo o material que eu tinha, com o maior amor, com o maior carinho, com a maior história, coloquei tudo dentro de uma mochila, levei no meu serviço, chamei o pessoal lá, falei, tá aqui umas camisetas, aqueles que quiserem pegar, fiquem à vontade. Meu coração não ficou em paz mais de uma semana, mas eu entendi que para Deus melhorar o fruto, eu precisava ter aquele corte. Eu não sei se lá na frente Ele vai permitir, falar assim, você foi obediente, igual foi com o apóstolo Cristiano, né? Vai lá e apita seu joguinho. Beleza. Mas tirou do meu coração. Eu tive que cortar. Eu poderia muito bem ficar bravo com Deus. Falar assim, não quero saber. O Senhor tocou naquilo que eu queria e eu não vou mais servir o Senhor. O Senhor me confrontou e... Não, continuei, estou vivo até hoje. Todos aqui sabem. Eu sempre orei para ser pai. Nós já passamos por vários abortos. E eu entendo que é Deus podando algumas coisas. Pastor, você vai ser pai? Não sei. Não sei no tempo certo. E se não for o que Deus tem para mim, amém. Pastor, o seu coração, meu coração vai continuar sangrando, vai continuar doendo, mas eu sei os planos que Ele tem ao meu respeito. Mas para isso eu vou ser confrontado. Quando nós começamos o ministério,
Acho que foi o segundo ou terceiro culto em casa, numa varanda. Foi 2 mulheres lá e deram um trabalho na hora de ir embora. Eles foram lá para dentro para orar com a pastora e foi um maior trabalho. E eu fui tomar banho e a pastora falou assim, eu não quero isso para mim, é muito difícil, onde já se viu, tal. Aí eu fui tomar banho e voltei. Aí ela estava sentada na cama, eu falo assim, tem imagens na nossa vida que a gente vai carregar como testemunho. E ela estava sentada com a Bíblia aberta em cima da cama chorando. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, pedi uma palavra para o Senhor. E abriu aqui, ó. E Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. E ela entendeu, e eu também já entendi de tabela, que para eu demonstrar o amor que Deus tem, que nós temos o amor por Deus, nós precisamos fazer aquilo que Ele pediu para a gente, que era apacentar as ovelhas. O nosso chamado é para apacentar as ovelhas. Eu entendi isso. Tu me amas? Senhor, o Senhor sabe. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas para apacentar as ovelhas, a gente tem que deixar muita coisa para trás. A gente tem que ser cortado em muitas coisas. Às vezes a gente ora, às vezes a gente jejua, a gente entra num propósito e Deus fala, não! Você fala, tá bom, entendi. Com o coração doendo, com o coração, mas a gente entende que para ser servo do Senhor, para o fruto ser melhorado, a gente precisa ser podado. Para o azeite ser fluído aqui, a azeitona tem que ser espremida. Para sair o melhor vinho, a uva precisa ser pisada. Está pronto para viver o que Deus tem para você? Ele vai te confrontar. Você vai ter que lutar com o Senhor. E Ele vai te pegar sozinho. Sozinho. Falar, agora nós dois. O que eu quero para você é isso aqui. O sonho que eu tenho para você é isso aqui. Vai querer? Vou. Então vamos embora. Não quer? Eu vou continuar cortando. Vou continuar cortando. Deus tem uma bênção para você. Mas antes Ele tem um confronto. Então, tem princípios aí que precisam ser arrumados. Como Jacó quis. Falou, vou acertar, vou pedir perdão para o meu irmão. Vou acertar a situação. E depois veio o confronto. E depois veio a bênção. Tem fundamentos que precisam ser estabelecidos na minha e na sua vida. Tem fundamentos que estão tortos. Na verdade, tem fundamentos que nem estão mais funcionando. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar assim, vamos começar de novo. Você sabe o fundamento, você sabe o princípio que eu preciso instituir aqui antes de eu construir qualquer coisa em cima. Então vamos lá. E no processo, a gente vai se falando. Que aí todos os sonhos que eu tenho para você vai acontecer. Não fuja do confronto com o Senhor. Não fuja do confronto que Deus tem para você. Amém? Você que gostou dessa mensagem, vou pedir para você exercitar os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha com todos para edificar a vida deles.